Duas irmãs gêmeas negras foram ameaçadas na aula de karatê por faixas pretas que não sabiam que ela era uma lutadora implacável. Vocês duas, caladas lá no fundo da sala, este não é lugar para as vossas tradições de luta, rosnou Derek Walsh, um cinturão negro de 19 anos, fazendo aspas irônicas com os dedos enquanto bloqueava deliberadamente o caminho das gêmeas para os tapetes principais. O seu parceiro, Tyler Brooks, ria ao lado dele, ajustando o cinturão negro que usava como troféu de superioridade. As irmãs Maya e Zara Johnson, de 17 anos, tinham acabado de entrar no prestigiado Dojo Elite Dragon para a sua primeira aula oficial. A atmosfera gritava tradição e exclusividade. Tapetes importados do Japão, espelhos imaculados cobrindo todas as paredes e fotografias de mestres asiáticos observando solenemente de cima. Era o tipo de lugar onde a mensalidade custava mais do que o aluguer da maioria das pessoas. O problema é que o problema era que a maioria das pessoas não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Parede e fotografias de mestres asiáticos observavam solenemente do alto. Era o tipo de lugar onde cada mensalidade custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. O problema é que vocês não entendem disciplina de verdade, continuou Derek, aproximando-se com arrogância calculada. O karatê tradicional exige respeito pela hierarquia. Talvez vocês entendam o que é disciplina de verdade, continuou Derek, aproximando-se com arrogância calculada. O karatê tradicional exige respeito pela hierarquia. Talvez você devesse procurar algo mais adequado ao seu estilo natural de resolução de conflitos. Tyler acenou com falsa sabedoria, como boxe, ou aquelas brigas de rua que vocês provavelmente conhecem. O sensei Mitchell observava a cena do outro lado do dojo, fingindo ajustar o equipamento, enquanto permitia que seus alunos favoritos estabelecessem a ordem natural das coisas. 30 outros alunos fingiam praticar kata, mas todos estavam prestando atenção ao teatro de humilhação que estava sendo encenado. Alguns pais nas arquibancadas cochichavam entre si, claramente desconfortáveis, mas nenhum interveio. Maya respirou fundo, lembrando-se vagamente da conversa que ela e seu pai tiveram na semana anterior. Você vai encontrar resistência, ele disse. Você sempre encontra. Na altura pensaram que ele estava a ser excessivamente cauteloso, mas agora compreendiam que ele tinha sido realista. A disciplina é algo que conhecemos bem, disse Mia calmamente, com uma voz que transmitia uma autoridade que fez Tyler parar de rir. Havia algo na forma como ela disse isso, não defensiva, não nervosa, mas com uma confiança tranquila de alguém que já tinha passado por tempestades muito piores. A sério? Derek zombou, cutucando o ombro de Zara. Então mostra-me essa disciplina. Toma o lugar deles. Foi então que algo mudou no ar. Os gêmeos não recuaram nem se curvaram. Recuaram nem se curvaram. Em vez disso, os seus corpos mudaram subtilmente para posições que nada tinham a ver com o karatê tradicional. Eram as posturas de predadores, que sabiam exatamente o quão forte era a sua presa. Qualquer lutador experiente reconheceria os sinais. Peso distribuído perfeitamente, músculos relaxados, mas prontos para explodir, olhos calculando distâncias e ângulos de ataque. Interessante, murmurou Zara, examinando Derek como um cientista estudaria um inseto. Há quanto tempo pratica karatê, afinal? A pergunta apanhou Derek desprevenido. 7 anos. Por quê? Curiosidade profissional. Mia respondeu com um tom de diversão perigosa na voz. Os dois trocaram um olhar rápido. O tipo de comunicação silenciosa que só gêmeos conseguem ter. Derek sentiu um arrepio na espinha ao perceber que os novatos o estavam a estudar, como se já soubessem exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. A maneira como Maya inclinou ligeiramente a cabeça, a maneira como Zara mudou o peso do corpo, a maneira como ambos mantiveram as mãos relaxadas, mas estrategicamente posicionadas. Nada isso era comportamento de iniciantes assustados. Ouçam, com atenção, disse Derek, tentando recuperar o controle da situação. Eu derrubei pessoas 2 vezes maiores do que vocês. Competi em 3 estados. Vocês são apenas mais 2 raparigas a tentar se encaixar onde não pertencem.
Quantas lutas vocês ganharam nos últimos 6 meses? Zara perguntou casualmente, como se estivesse a perguntar sobre o tempo. Tyler franziu a testa. Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta simples, Maya respondeu. Você fala muito sobre experiência. Estamos curiosas para saber qual é a tua experiência real. O dojo ficou em silêncio. Havia algo nas duas raparigas que desafiava toda a hierarquia estabelecida do local. Elas usavam cintos brancos, mas comportavam-se como se guardassem segredos que poderiam redefinir completamente a dinâmica de poder dentro do Sensei Mitchell. Finalmente, ele aproximou-se, sentindo que a situação estava a ficar fora do seu controle. Meninas, acredito que Derek e Tyler estavam apenas a explicar os nossos protocolos tradicionais, repetiu Maya saboreando a palavra. Escolha interessante de vocabulário, disse Tyler, enquanto a tensão aumentava no dojo. Ninguém imaginava que esses dois iniciantes guardavam segredos que transformariam a aula tradicional de karatê em algo que a comunidade das artes marciais nunca esqueceria. Porque às vezes, hás vocabulário, enquanto a tensão aumentava no dojo. Ninguém imaginava que essas duas iniciantes guardavam segredos que transformariam a tradicional aula de karatê em algo que a comunidade das artes marciais nunca esqueceria. Porque às vezes, as pessoas mais perigosas são exatamente aquelas que parecem mais inofensivas à primeira vista. Se está a gostar desta história de superação de adversidades e justiça, se esqueça de subscrever o canal, porque o que acontece a seguir irá redefinir completamente o significado da palavra respeito. A primeira aula oficial começou, 15 minutos depois, com os gêmeos relegados para o canto mais distante do tatame. O Sensei Mitchell distribuiu exercícios básicos para principiantes, enquanto Derek e Tyler receberam permissão para liderar os aquecimentos com os cintos coloridos intermédios. Posturas básicas para os novatos. Derek anunciou, aproximando-se, com renovada arrogância. Vamos ver se conseguem pelo menos ficar de pé direitos. Maya e Zara obedeceram em silêncio, assumindo as posições demonstradas com uma precisão que deveria ter servido de aviso. Os seus movimentos eram demasiado fluidos, demasiado controlados, demasiado equilibrados para verdadeiros principiantes. Vamos ver se conseguem pelo menos ficar em pé direitos. Maya e Zara obedeceram em silêncio, assumindo as posições demonstradas com uma precisão que deveria servir de aviso. Os seus movimentos eram demasiado fluidos, demasiado controlados, demasiado equilibrados para verdadeiros principiantes. Mas Derek estava cego pela sua própria superioridade. Patético, murmurou Tyler, forçando Zara a corrigir a sua postura com empurrões desnecessários. 7 anos aqui, e nunca vi ninguém tão descoordenado. Nos 20 minutos seguintes, os gêmeos suportaram correções cada vez mais agressivas, empurrões que eram quase socos, ajustes de postura que eram claramente assédio, comentários sobre limitações naturais que ecoavam nos espelhos do dojo. Os outros alunos assistiam desconfortáveis, mas ninguém interveio. Alguns pais nas bancadas cochichavam entre si, mas preferiram fingir que não estavam a testemunhar o bullying sistemático. Foi quando Derek decidiu intensificar a humilhação que as coisas começaram a ficar interessantes. Demonstração de autodefesa, anunciou ele em voz alta o suficiente para que toda a turma ouvisse e estavam a testemunhar bullying sistemático. Foi quando Derek decidiu intensificar a humilhação que as coisas começaram a ficar interessantes. Demonstração de autodefesa, ele anunciou em voz alta o suficiente para toda a turma ouvir. Os novatos precisam aprender o que acontece quando alguém sabe o seu lugar. Maya trocou um olhar rápido com Zara, o tipo de comunicação silenciosa que só gêmeos podem ter por um segundo. Algo perigoso brilhou nos seus olhos antes de voltar à sua. Máscara de submissão. Tyler agarrou-a. Derek acenou para Maya com um gesto de desprezo. Vou mostrar-te como neutralizar alguém que se acha mais esperta do que realmente é. Foi quando Maya fez algo inesperado. Em vez de protestar ou tentar fugir, ela sorriu. Não o sorriso nervoso de uma vítima, mas o sorriso cúmplice de alguém que acabara de receber a oportunidade pela qual esperava. Vamos lá, disse ela calmamente.
Naquela noite no apartamento da família Johnson, o coronel reformado Robert Johnson observava suas filhas a colocar gelo em hematomas discretos enquanto elas relatavam o seu dia. Elas morderam a isca, disse Mia, examinando uma marca roxa no antebraço. O Derek e o Tyler acham que somos alvos fáceis. O Sensei Mitchell permite tudo, acrescentou Zara, desde que os pais ricos paguem. Robert Johnson tinha 52 anos e passou 25 deles a treinar soldados de elite em combate corpo a corpo. Depois de se reformar do exército, passou os últimos 10 anos a treinar as filhas numa combinação letal de várias artes marciais: Krav Maga, Jiu-Jitsu brasileiro, Muay Thai e boxe. Quanto tempo achas que conseguem manter esta farsa? Perguntou ele, servindo chá enquanto as gêmeas contavam todos os detalhes dos ataques que sofreram. 2, talvez 3 semanas, respondeu Mia, flexionando os dedos de uma forma que qualquer lutador reconheceria como um aquecimento para um combate sério. Ele perguntou servindo chá enquanto as gêmeas contavam todos os detalhes dos ataques que sofreram. 2, talvez 3 semanas, respondeu Mia, flexionando os dedos de uma forma que qualquer lutador reconheceria como um aquecimento para um combate sério. O Derek está a ficar mais agressivo. O Tyler também. Perfeito, sorriu Robert com orgulho paterno. Deixa-os sentir-se poderosos. Deixa-os acreditar que encontraram as vítimas perfeitas. O plano era mais sofisticado do que qualquer um no Elite Dragon Dojo poderia imaginar. Os gêmeos não eram estudantes do ensino secundário à procura de atividades extracurriculares. Eram lutadores experientes com mais de 10 anos de treino intensivo, investigando alegações de discriminação sistemática que chegaram ao conhecimento de Roberta Tensão através dos seus contactos militares. 3 famílias negras já tinham retirado seus filhos do dojo após incidentes semelhantes, mas nunca tinham conseguido provar um padrão de comportamento discriminatório. As acusações eram sempre negadas, as provas desapareciam sempre, e o Sensei Mitchell mantinha sempre a sua reputação imaculada. O problema é que eles são espertos, observou Zara, mostrando ao pai algumas fotos discretas que tinha tirado durante o treino. Tudo parece um treino legítimo se não soubermos o que procurar. É por isso que estão lá, respondeu Robert, examinando as imagens para lhes dar corda suficiente para se enforcarem. Os gêmeos tinham dispositivos de gravação microscópicos, cosidos nas faixas brancas da cabeça, câmaras de alta definição disfarçadas de botões do uniforme e aplicações para smartphones capazes de transmitir provas em tempo real para servidores seguros. Mais importante ainda, tinham a paciência e a autodisciplina para suportar semanas de abuso sistemático, enquanto documentavam cada agressão, cada comentário racista, cada momento de negligência intencional por parte da administração. Derek vai tentar algo mais sério em breve, previu Maya, estudando as notas que tinha feito sobre os padrões de comportamento do agressor. Ele ficou frustrado hoje quando não reagimos da maneira que ele esperava, e Tyler está começando a testar os limites físicos, acrescentou Zara, empurrando-o. O que está se transformando reagimos da maneira que ele esperava, e Tyler está a começar a testar os limites físicos, acrescentou Zara. Empurrões estão a transformar-se em tapas, e tapas vão transformar-se em socos. Robert assentiu, reconhecendo sinais que observou em dezenas de situações de combate. Quando isso acontecer, vocês sabem o que fazer. Sorriram as gêmeas em perfeita sincronia, predadoras finalmente a ver a sua presa a aproximar-se da armadilha, enquanto Derek e Tyler dormiam tranquilamente, sonhando com novas maneiras de humilhar os novatos indefesos. As irmãs Johnson passaram mais 2 horas no ginásio convertido, aperfeiçoando técnicas que transformariam o próximo confronto em algo que o Elite Dragon Dojo nunca esqueceria. O que nenhum dos valentões poderia imaginar era que as suas próximas vítimas não eram apenas lutadores experientes, mas especialistas em dar lições a valentões que marcariam as suas vidas para sempre. A 3ª semana no Elite Dragon Dojo começou com Derek a decidir intensificar definitivamente a violência. Demonstração especial hoje, anunciou ele à turma,
com os olhos fixos nas gêmeas com pura malícia. Vamos ensinar a estas duas o que é o respeito através da dor. Tyler sorriu ao lado dele, ajustando o cinto preto como se fosse uma arma. Combate livre, sem regras de proteção para iniciantes. Era hora de separar as meninas dos lutadores de verdade. O sensei Mitchell observava à margem, claramente ciente do que estava prestes a acontecer, mas optando por fingir que estava supervisionando os aquecimentos em outra área. 30 alunos formaram um círculo, alguns visivelmente desconfortáveis, outros ansiosos pelo espetáculo de humilhação que se tornara rotina no dojo. É a minha primeira vez. Derek rosnou, assumindo uma postura de combate com arrogância exagerada. Vou quebrar essa arrogância pedaço por pedaço, talvez depois. Disso você aprenda onde é o seu lugar. Foi então que Maya fez algo que silenciou todo o dojo. Em vez de assumir a postura básica e desajeitada que vinha fingindo há semanas, ela deslizou para uma postura de luta que qualquer lutador experiente reconheceria imediatamente. Baixa, fluida, letal, os músculos tensos com precisão militar, o peso distribuído com perfeição técnica. Derek, disse ela calmamente, a sua voz carregada de uma autoridade que tornou o ar no dojo pesado. Tem a certeza absoluta de que quer fazer isto? A pergunta apanhou-o completamente desprevenido. Havia algo na sua voz, na forma como se movia que era completamente diferente da principiante assustada que ele tinha torturado durante semanas. Era como se uma máscara tivesse caído, revelando algo muito mais perigoso por baixo. O que achas que estás a fazer? Sibilou ele. Mas Maya já se tinha transformado completamente. Era como ver um predador a despir a pele de cordeiro. O primeiro ataque de Derek foi um pontapé alto tradicional de karaté, técnico, poderoso, mas completamente previsível, para alguém treinado em combate real. Maya não só o desviou com uma facilidade sobrenatural, como contra-atacou com uma combinação devastadora de Muay Thai, que atingiu Derek no plexo solar com força suficiente para o dobrar completamente ao meio. O dojo explodiu em exclamações, de choque absoluto. Derek cambaleou para trás com os olhos arregalados de descrença e medo crescente, tentando processar o que acabara de acontecer. Isso é impossível, gritou Tyler, correndo desesperadamente para ajudar o seu amigo. Ela é uma cinturão branco, isto não pode estar a acontecer. Ela é a Zara, respondeu friamente, assumindo a sua própria postura de luta enquanto Tyler se aproximava em pânico. Agora somos exatamente o que sempre fomos, Tyler. Ele tentou um golpe completamente desesperado. Mas Zara interceptou-o com uma técnica de jiu-jitsu brasileiro, executada com precisão cirúrgica que o fez voar pelo tapete. O som do impacto ecoou pelo dojo como um tiro, e Tyler aterrou com um baque que fez vários espectadores recuarem. Derek tentou recuperar-se, limpando o sangue da boca, mas Maya já se tinha posicionado para o golpe final, com uma precisão que revelava anos de treino intensivo. Ela aplicou uma chave de braço que forçou Derek a ajoelhar-se, com o rosto pressionado contra o tapete, enquanto a sua posição revelava que ele estava prestes a desmaiar. Enxugando o sangue da boca, mas Maya já se posicionara para o golpe final com uma precisão que revelava anos de treino intensivo. Ela aplicou uma chave de braço que forçou Derek a se ajoelhar, com o rosto pressionado contra o tapete, enquanto sua posição de superioridade se transformava em humilhação e submissão total. Por favor, Derek ofegou, lágrimas de dor e pura humilhação escorrendo pelo rosto. Eu desisto. Desisto completamente. Interessante, Maya respondeu, mantendo a pressão exata necessária para causar dor intensa sem causar danos permanentes. 3 semanas a falar sobre disciplina, hierarquia e respeito, e agora desistes na primeira vez que enfrentas alguém que realmente sabe lutar. Sensei Mitchell finalmente correu para intervir, o rosto completamente branco de pânico, ao ver o seu aluno estrela ser completamente dominado. Pare imediatamente, isto é contra todas as regras do dojo. Que regras? Zara perguntou calmamente, segurando Tyler imobilizado com facilidade profissional, enquanto ele choramingava contra o tapete. As mesmas regras que ignoraste durante 3 semanas de abuso sistemático.
Foi então que Maya tirou o smartphone do bolso, ainda segurando Derek com apenas uma mão. Sensei Mitchell, gostaria de explicar para esta câmara ao vivo por que permitiu que os seus alunos fizessem comentários sobre macacos a aprender movimentos humanos e tradições de luta de rua. O rosto de Mitchell ficou completamente pálido. Tu estavas a gravar tudo. 3 semanas inteiras de provas, confirmou Zara, revelando também o seu próprio dispositivo. Cada agressão, cada comentário racista, cada momento em que fingiste conscientemente não ver o que estava a acontecer mesmo à tua frente. Derek começou a soluçar incontrolavelmente contra o tapete, a realidade da sua situação finalmente cristalizando-se. Por favor, apaga isto. Os meus pais, a universidade, a minha bolsa integral. Agora importas-te com as consequências? Maya sussurrou com a voz pesada de desprezo. Engraçado como isso funciona. Não é? 3 semanas de humilhação e... agora queres misericórdia? Tyler estava a hiperventilar sob o controle de Zara, claramente em pânico. Não sabíamos que pareciam normais, como verdadeiros principiantes. O que parecíamos exatamente? Zara perguntou-lhe, com a voz a pingar, desprezo mortal. Vítimas fáceis, raparigas indefesas que não reagir, pessoas que aceitavam ser tratadas como lixo. O círculo de estudantes estava em choque absoluto. Alguns gravavam freneticamente com telemóveis, outros sussurravam entre si, todos processando a completa inversão de poder que acabavam de testemunhar. Solte as minhas alunas imediatamente, ordenou Mitchell, tentando recuperar alguma aparência de autoridade. Ou serei obrigado a chamar a polícia. Serei obrigado a chamar a polícia. Maya sorriu friamente, causando um arrepio no dojo. Por favor. Adoraria explicar aos policiais por que 2 menores tiveram que documentar discriminação sistemática porque as autoridades deste estabelecimento falharam completamente em protegê-las. Vocês enganaram a todos, Derek. Quando ainda estávamos imobilizados, fingiram ser iniciantes fracos. Somos faixas brancas legítimas neste dojo, respondeu Maya. Nunca mentimos sobre isso. Vocês presumiram que faixas brancas significavam fracos e indefesos. Isso é problema seu, Zara. Finalmente soltou o Tyler, que se arrastou para longe claramente aterrorizado. A propósito, Derek, Tyler, Sensei Mitchell, você deve saber que o nosso pai é o Coronel Robert Johnson, especialista militar em investigações de discriminação institucional. O nome atingiu Mitchell como um soco no estômago. Robert Johnson tinha uma reputação lendária por desmantelar sistemas de abuso em organizações militares e civis. Ele está à espera do nosso relatório final esta noite. Maya acrescentou, finalmente libertando Derek, que desabou no chão, em posição fetal, juntamente com todas as provas digitais que recolhemos e já enviamos para servidores externos, enquanto os gêmeos se afastavam calmamente, deixando para trás 2 valentões completamente destroçados e um instrutor em pânico absoluto. O silêncio no dojo era ensurdecedor. Derek e Tyler, que passaram semanas a sentir-se superiores e poderosos, agora enfrentavam a realidade devastadora de que as suas vidas, as suas reputações, os seus futuros, os seus sonhos estavam completamente nas mãos das 2 raparigas que tinham subestimado de forma catastrófica. Mas se pensam que a humilhação pública foi o fim da história, preparem-se para descobrir como a verdadeira justiça estava apenas a começar. 6 meses depois, as irmãs Johnson caminhavam pelos corredores da Universidade Estadual como instrutoras convidadas para o programa de artes marciais contra o bullying. As suas palestras sobre discriminação, disfarçadas de tradição, enchiam auditórios e escolas em todo o estado, que solicitavam os seus workshops sobre como identificar e combater o abuso sistemático. Lembram-se do Elite Dragon Dojo? Maya perguntou a uma plateia de 300 estudantes de educação física. Ele fechou definitivamente em março. A investigação liderada pelo Coronel Robert Johnson foi devastadora e minuciosa. A gravação das gêmeas serviu como prova central, num processo judicial que expôs anos de discriminação sistemática, não só contra estudantes negros, mas contra qualquer estudante cujas famílias não fizessem parte do círculo social branco.
O Sensei Mitchell perdeu a sua licença de instrutor e enfrentou acusações de negligência institucional. O Elite Dragon Dojo foi obrigado a pagar milhões em indenizações a 17 famílias que retiraram os seus filhos após incidentes semelhantes. Derek Walsh nunca teve outra oportunidade nas artes marciais competitivas. A sua bolsa integral para a Duke University foi revogada quando o vídeo da sua humilhação no dojo se tornou viral, acumulando mais de 8 milhões de visualizações. Hoje, ele trabalha no armazém de artigos desportivos do seu pai, longe dos tapetes onde outrora se considerava superior. Tyler Brooks desistiu completamente das artes marciais após desenvolver ansiedade grave relacionada com o combate. Mudou-se para outro estado com a sua família, que perdeu vários contratos comerciais quando a comunidade local o boicotou sistematicamente, longe dos tatames onde ele se considerava superior. Tyler Brooks desistiu completamente das artes marciais depois de desenvolver uma ansiedade grave relacionada com o combate. Mudou-se para outro estado com a sua família, que perdeu vários contratos comerciais quando a comunidade local boicotou sistematicamente os seus negócios. A ironia, explicou Zara aos alunos, é que eles passaram meses a tentar ensinar-nos sobre lugar e hierarquia, mas nunca compreenderam que a verdadeira força vem de cintos coloridos ou privilégios financeiros. Os gêmeos fundaram o seu próprio ginásio, o Dignity Combat Arts, especializado em treinar jovens que enfrentam discriminação. Os seus métodos combinam técnicas tradicionais de artes marciais com educação sobre direitos civis e documentação de provas. Não ensinamos os nossos alunos a provocar brigas, continuou Maya. Ensinamo-los a reconhecer quando uma briga já começou, mesmo que esteja disfarçada de tradição ou disciplina. O público aplaudiu, mas a verdadeira validação veio dos resultados. Dezenas de casos de discriminação em escolas e ginásios foram expostos pelos alunos treinados pelas irmãs Johnson, o modelo de disfarçada de tradição ou disciplina. O público aplaudiu, mas a verdadeira validação veio dos resultados. Dezenas de casos de discriminação em escolas e ginásios foram expostos por alunos treinados pelas irmãs Johnson. O BEU, modelo de documentação sistemática que elas desenvolveram, tornou-se o padrão nacional para investigações de bullying institucional. Robert Johnson observava orgulhoso da última fila do auditório. As suas filhas tinham transformado uma experiência traumática numa ferramenta para a mudança social, provando que a melhor vingança era realmente o sucesso que beneficiava outras pessoas além delas mesmas. Querem saber o segredo? Perguntou Zara ao chegar ao final da apresentação. Derek e Tyler nunca foram nossos verdadeiros inimigos. Eles eram apenas sintomas de um sistema doente. O verdadeiro inimigo era a cultura que permitia que pessoas como eles prosperassem através da humilhação sistemática dos outros, acrescentou Maya. E os sistemas só mudam quando são confrontados de forma inteligente e documentada. Uma aluna levantou a mão. Como vocês conseguiram manter a calma durante 3 semanas de abuso? Porque sabíamos que cada insulto, cada agressão, cada momento de humilhação estava a ser gravado, respondeu Zara. Eles pensavam que estavam a destruir-nos, mas na verdade estavam a construir o arquivo que os destruiria. A vingança não foi derrotar 2 valentões em combate, explicou Mir. Foi transformar a nossa dor em poder, suficiente para proteger centenas de outras crianças que teriam passado pelo mesmo abuso se não tivéssemos agido hoje. Os ex-alunos da Elite Dragon Dojo procuram as irmãs Johnson para pedir desculpa por não terem intervindo quando testemunharam os abusos. Muitos tornaram-se ativistas contra a discriminação nas suas próprias comunidades. Derek e Tyler, por outro lado, vivem em isolamento social, com a sua reputação manchada para sempre pelo vídeo que mostra 2 cinturões negros seniores a serem completamente humilhados por 2 raparigas que consideravam inferiores. A lição mais importante que Maya concluiu é que a verdadeira força não está em não, está em quem bate mais forte, mas em quem consegue transformar a injustiça em justiça, a dor em propósito e a humilhação em educação para as gerações futuras.
As gêmeas Johnson provam que a melhor vingança não é destruir os inimigos, mas construir algo tão poderoso e positivo que torna irrelevante tudo aquilo que eles representavam. Transformaram 3 semanas de inferno em décadas de mudança social, mostrando que, por vezes, a justiça não vem através da força, mas através da inteligência, da paciência e de uma determinação inabalável em criar um mundo melhor.